Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Muito bem, estamos no ar com mais um programa Sala de Opinião, agradecendo sempre a você pela sua audiência. E lógico, a gente sempre traz assuntos relevantes para ser discutido aqui no nosso programa. E a gente está com essa temporada 2021, programas inéditos, e hoje a gente traz mais um assunto para ser debatido aqui no nosso programa. Ou melhor, a gente recebe um convidado ilustre aqui hoje pela primeira vez, se eu não me engano, o Léo Ladeia aqui com a gente. Léo, um prazer estar recebendo você hoje aqui. Prazer grande, Micael, TV Porto Velho, que legal a gente estar aqui. Quem não conhece a Finca precisa conhecer a estrutura geral da Finca e os estúdios aqui da TV Porto Velho. Que espetáculo! Bonito, né, Léo? Adorei isso aqui. É a primeira vez que você vem aqui e conhece o estúdio aqui? Você já tinha vindo antes com o Dr. Aparício? Não, é a primeira vez que eu venho aqui no estúdio. Eu já participei aqui de uma jornada fazendo transmissão. Eu acho que você estava presente, inclusive. Ah, foi um sim, a gente fez aqui. uma transmissão, é verdade. Isso.
E eu estava presente naquele evento, mas foi lá fora, aqui dentro do estúdio, a primeira vez. Quero saudar aqui o doutor Aparício, a Silvia, enfim, a família Carvalho toda, e dizer que é um prazer muito grande. Você disse que hoje vai trazer um assunto. Quer dizer, não é bem um assunto, o assunto sou eu. É muito isso legal. Mesmo. A gente está recebendo o Léo Ladeia hoje aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essa pandemia, sobre como a gente tem se cuidado nesse momento e aproveitar e mandar um abraço especial para o doutor Aparício Carvalho. O doutor Aparício, o Léo, inclusive, ele se afastou, lógico, está se cuidando nesse momento de pandemia, mas ele não deixa de acompanhar o programa Sala de Opinião, tá todo dia 10 horas lá assistindo, enfim, tá sempre com a gente vai aqui vendo assistir? o programa. Vai assistir. Meu Deus, que vergonha. Um abraço, Aparício. Mas é isso mesmo. Léo, pandemia tá aí, a gente está vivendo dias tenebrosos, a gente está vendo aí filas e filas de leitos, a gente está passando por algo que a gente jamais pensou em passar. Como é que você tem visto tudo isso, cara? Você que pegou Covid, você sentiu na pele isso, como é que foi passar por essa situação? Bom, eu queria dizer primeiro o seguinte, que eu fico muito triste. Hoje eu perdi um grande amigo, o Edilson, irmão de maçonaria, se foi, era uma figura adorável. E você pensa em várias pessoas que podem morrer, mas o Edilson não, o Anísio Goraieb não, o professor Francisco Matias não. Então são pessoas, o Marcelo Benesbi não. Então, gente, acho que nunca vai acontecer com alguém próximo da gente. São pessoas que me são muito caras, que foram muito caras. O Chagas Pereira, com quem eu estava lá o dia todo, todos os dias no Diário da Amazônia. Então é muito difícil. Eu contraí a Covid em outubro passado. Eu dei sorte, porque em outubro os médicos já estavam mais ou menos acostumados com a doença. Não havia essa pressão por leitos hospitalares. Então eu fiquei no Hospital das Clínicas, um pequeno, grande hospital, e fui tratado por 3 médicos intensivistas, o doutor Edgar, o doutor Vança e o doutor Vieira, que foram assim, mais do que o Vança o Vieira e o Edgar já tinham pego a Covid, então eles estavam passando para mim a sua própria experiência. E foi assim, foi um momento extremamente difícil. Eu vivia rezando, eu não assistia outro programa que não fosse missa e culto evangélico. Ficava a TV lá na minha frente, eu não deixava ninguém mudar. E eu fiquei 22 dias dentro de um quarto, eu e a minha esposa. A TT foi assim, a minha grande companheira e a minha grande enfermeira, porque a Covid atacou a TT de uma forma bem diferente, mais branda. E comigo foi uma forma um pouco mais complicada. Foi difícil passar aquele momento, bati na trave lá umas 3 vezes, mas eu fui curado dentro de um quarto, sem precisar ir para a UTI, o que é muito difícil, e muito menos ser entubado, que eu acho que é uma das piores experiências que um ser humano pode passar. Não é fácil. Mas ficar sem ar foi muito difícil. Ter febre de 40 graus e todas aquelas outras mazelas que acompanham dor de cabeça, diarreia, tosse, meu Deus, é terrível. Eu nunca tinha tido assim a necessidade grande de médico, tinha feito uma pequena cirurgia de hérnia, mas nunca tinha tido essa necessidade. E ver aquilo ali assim de perto me assustou bastante e me assusta até hoje. Léo, você tem uma carreira extensa aí pela TV, está há muito tempo já trabalhando com isso, está dando aula já quase pra gente disso daí. O que é isso? Mas assim, todo dia a gente aprende alguma coisa diferente. Com você eu tenho certeza que é da mesma forma. Essa profissão exige isso. Né? Mas assim, durante esse momento que você viu a vida de uma maneira diferente, eu acredito que foi algo que você nunca imaginou passar. Com certeza. Que aprendizado você tirou disso, Léo? Olha, primeiro, eu acho que a coisa mais difícil foi ver a finitude da vida. Porque tem horas que você pensa o filme que vai passa morrer. ali na frente? Tem hora que você pensa que vai acabar. Passa. E o filme não passa uma vez só. A cada vez que você está pior, que você está precisando de oxigênio, colocar oxigênio para ajudar a respirar, você pensa que ali vai ser aquele momento, vai ser naquele momento. Enfim, a coisa é bastante diferente. A finitude da vida e o conhecimento do que nos liga a um ser superior, eu senti muito mais próximo nesse momento. Eu saí de lá de dentro do hospital uma pessoa, não digo religiosa, mas com muito mais fé em Deus. E sabendo que a nossa passagem aqui é pequena, que a gente deve fazer o melhor possível para que essa passagem deixe marcas, deixe pegadas, boas pegadas, e que a gente precisa se ajudar uns aos outros.
Foi basicamente esse o ensinamento que eu levo. A gente está ainda num momento muito, muito difícil, né? Você conseguiu se curar, graças a Deus, você passou por esse momento difícil, e aí depois que você falou, não, venci a Covid, aí veio outra batalha, né? Porque aí você se afastou de tudo que você estava fazendo, televisão, rádio, e aí você passou por um confinamento. Passei não, eu passo ainda. Está passando ainda, Estou né? passando. Eu fui vacinado, eu já tomei a primeira dose, não parece não, mas essa carinha aqui já viveu 72 anos. Então eu já tomei a vacina, mas a vacina não me dá imunidade, a vacina me proporciona uma tranquilidade em relação à possibilidade de não pegar mais o vírus agora. Mas eu não tomei a segunda dose ainda, então ainda tem aquela coisa de ficar preocupado com tudo aquilo que possa acontecer. Aí tem mais, o amigo que às vezes você quer visitar e não pode, o amigo que você quer receber na sua casa e não pode, enfim, tem toda essa gama de coisas que estão ocorrendo. E mais, o impacto diário das notícias dizendo que, olha, nós tivemos isso, tivemos aquilo, é sempre no passado. O que me preocupa é a fala do senador Confúcio na terça-feira desta semana, quando ele disse o seguinte, nós iremos chegar a 5 mil mortos no mês de abril. Isso foi um impacto, foi um pontapé no peito que eu tomei na hora, porque eu não tinha pensado a respeito disso. Chegamos a 4 mil, eu achei assim que ia ser diminuído. Olha, Micael, todos os dias eu recebo o boletim diário da Covid do governo do estado. Sim, manda todo dia. E todo dia eu dou uma olhada lá para ver se, pedindo a Deus, orando, pedindo a Deus, Deus permita que eu esteja certo, que tenha diminuído. E, lamentavelmente, não é isso que eu estou vendo ocorrer. Nós temos tido 50 mortes quase que diárias. Só em Porto Velho? Em Rondônia. Em Rondônia. Em Rondônia. E os números de mortes aqui em Porto Velho são muito maiores, até em função do volume maior de pessoas que estão aqui na capital. É verdade. Aí eu tenho uma mãe que tem 103 anos, já tomou a segunda dose da AstraZeneca. Que bom. E com 103 anos, olha só, eu gosto de falar a respeito dessas coisas. A minha mãe passou pela gripe espanhola, nem sabia que passou, mas ela ficou sabendo agora depois que teve a H1N1 e depois Aí ela disse assim, meu filho, o que é que está havendo com o mundo? O mundo está ficando diferente. Eu disse, não, mãe, o mundo já era assim quando a senhora tinha nascido. Só não conhecia ele muito bem. A senhora só não sabia que era, mas é assim mesmo. Nós vamos passar por outras pandemias, nós iremos viver muitas mazelas ainda, enfim. E assim caminha o mundo, né? Nós somos agressores do mundo. Na verdade é isso. Toda vez que você perguntou aqui a respeito do que eu aprendi. Olha, eu aprendi que na hora que a gente agride o meio ambiente, que a gente não tem um tratamento de água e esgoto e, enfim, saneamento básico nas cidades, a gente está ficando muito mais vulnerável. É claro que isso ocorre, que a falta de esgoto, que nós vivemos nesse lixão, isso tudo vai contribuindo para que a gente tenha menos defesas e que os vírus sejam mais agressivos. Com toda certeza. Léo, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, voltamos com esse bate-papo legal aqui no seu programa Sala de Opinião. Nosso intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC.
não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião, sempre agradecendo a você pela sua audiência. Hoje eu estou recebendo o Léo Ladei aqui, a gente está batendo um papo muito bacana, já falamos um pouquinho do cenário da pandemia. Ô Léo, e aí, assim, complementando aquele papo do nosso primeiro bloco, você passou por tudo isso, se afastou de rádio, se afastou da TV, venceu a Covid, tá passando ainda por um confinamento, porque quase que não vem nem dar entrevista aqui. Eu falei, Léo, vamos lá dar entrevista. Ele falou, não, rapaz, eu tô aí me resguardando, assustado ainda. Mas eu voltei essa semana, voltei pro rádio, eu fui pro médico. Tudo que vou fazer na minha vida agora, eu pergunto pro médico se eu posso fazer. Se eu posso, né? Se eu posso, se eu devo. Porque eu ainda tenho sequelas, né? Então, eu tenho que me cuidar. Hoje eu tenho mais cuidado do que eu tive antes, na hora que começou a pandemia. Porque eu usava máscara, tal, não sei o quê, mas eu achava que isso não vai acontecer comigo. Aliás, a gente pensa sempre isso. Na hora que eu peguei e eu vi a situação, eu fiquei com a minha mulher, preocupado com a minha mulher, que ela piorasse o seu quadro. Eu fiquei assim, eu digo, será que vai morrer 2 velhinhos aqui dentro do quarto? Vai ser uma desgraça, né? É um negócio de doido. Enfim. Mas eu ainda tenho sequelas. Eu estava te falando aqui que a minha respiração não é a mesma. Então eu estou conversando. Você sente, né, que é diferente? Sinto. Né? Eu estou conversando aqui assim. Às vezes eu falo um período muito grande, uma frase muito extensa, e quando chega lá no finalzinho dela, sabe menino quando está encerrando o choro? O menino está chorando, na hora que vai acabando o choro ele faz assim. Pois é, eu ainda tenho isso, eu estou sentindo isso, estou virando criança. Tenho dores nas articulações, hoje mais no quadril, dores lombares. Conversei com o doutor Amado Raal, também ele sente isso. Aí ele disse, olha, isso aí... E uma confusão mental, que eu não diria que é bem confusão mental. Eu acho que o doutor Aparício Carvalho vai entender isso aqui. Minhas sinapses estão diferentes. Eu tento me lembrar de uma coisa, aí eu tenho que buscar, por exemplo, um sinônimo para poder falar aquela palavra, porque eu não me lembro daquela palavra na hora. Ou eu perco, às vezes, a linha do raciocínio. E eu tenho que ir lá na frente, depois eu tenho que retornar para saber. Pera, eu estava falando uma outra coisa. É muito difícil isso. E é constrangedor isso para quem é comunicador. Não aconteceu ainda, que eu me lembre, não aconteceu ainda não, mas
eu tenho muito medo de que venha acontecer. Eu digo assim, peraí, gente, que eu não sei mais o que é que eu estava falando agora. Vamos retroceder só um pouquinho para lembrar aqui. Me dá um pouquinho de água aí, que essa água é água milagrosa. Água milagrosa. Mas ainda tem muito isso. Voltei a fazer caminhadas, mas ontem o doutor Vieira me disse assim, cuidado com o espaço alternativo, que está tendo muita gente. Ontem eu fui lá, a gente fazia caminhada lá, nós fizemos nós dois, mas ontem, na hora que cheguei, tinha muito carro do lado direito, do lado esquerdo, eu passei direto, fui embora para casa e eu resolvi que eu vou fazer as minhas caminhadas em outro local. Lá realmente ficou muito perigoso. E eu faço caminhada com máscara, tudo, que a gente tem direito. Tem que mas se cuidar. Há uma passada de gente ali o tempo todo. O aparista está certo quando ele fica um pouco mais em casa. E olha que é mais novo que eu. Não é verdade. Léo, existe alguma... É verdade alguma... que você fala, é verdade da idade ou é verdade? É verdade. Ele é um pouquinho mais novo, né? Deve ser. Bem mais novo. Bem mais novo. Léo, existe alguma coisa que, por exemplo, antes da pandemia, lógico, a rotina mudou. Isso é fato. Para todo mundo. Para todo mundo. Mas existe alguma coisa que, por exemplo, hoje você está fazendo que antes de você ter pego o Covid, você não fazia? Não sei, você adotou uma dieta diferente? Está comendo alguma coisa diferente? Muito legal você falar sobre isso aí, assim, porque as pessoas me perguntam às vezes isso e eu fico tentando me lembrar direito o que é que é. Olha, eu entrei no hospital com 81 quilos. Eu estou com 81 agora, mas quando eu saí eu estava com menos 6 quilos. Eu saí com 75 quilos. Né? Perdi muito. Você me viu. Eu vi. Depois, eu estava bem magro. A massa muscular, o tônus muscular tinha acabado. Então, os meus braços, na hora que eu levantava aqui assim, aqui embaixo, tinha uma cortina, né? Se eu desse um adeus, aí a cortina balançava. A panturrilha estava quase sem músculo. Eu estou recuperando tudo isso agora. Tem mais uma coisa. Eu adorava café, tomava café assim, 2 garrafas de café por dia. Eu não gosto mais de café. É sério? Eu não tomo café às vezes o dia inteiro e às vezes quando eu tomo, nada, perdi a vontade. Caramba, mas isso propositalmente ou... Não, aconteceu. Durante aquele período que eu fui contaminado, eu tinha ausência de paladar, eu tive ausência de paladar e de olfato. Então não sentia cheiro, não sentia gosto, mas isso até a hora que eu saí do hospital já estava mais ou menos regular. O que é mais? Em termos de alimentação, não é seguindo o que o médico mandou. Eu acho que é porque alguma coisa aconteceu com o meu organismo. Eu hoje gosto mais de saladas e verduras do que de arroz, feijão, bife e tal. Carne praticamente eu deixei de comer. Como mais peixe, mais frango. Não sei, alguma coisa ocorreu aí internamente e não me pergunte como é que foi. Isso ocorreu, simplesmente foi lá e pá. Aconteceu. Fiquei choroso. Emotivo? Emotivo. Fui falar a respeito desse assunto aqui um dia desse com o meu amigo professor Nery, e na hora que eu estava falando com ele, comecei a chorar, falando a respeito do medo que eu tive da morte. Eu saltava de paraquedas, andava correndo de carro, nunca tive nenhum problema, nunca tive medo da morte. Mas ver a morte de perto muda alguma coisa aí por dentro de você que você não sabe exatamente o que é. Eu não sei, Léo, eu passei por isso. Se isso influencia, mas assim, a gente que está acompanhando, que a gente trabalha com a notícia, parece que o Covid ele é uma forma lenta de morrer e parece que isso assusta as pessoas. Eu não sei se pode ser isso, mas assim, a gente imagina, por exemplo, eu não peguei ainda, mas eu me coloco no lugar de quem já pegou. Tenho medo de você falar, eu não peguei ainda. Só fale eu não peguei. Eu Pronto. não peguei, é isso. melhor. Ainda não, tá? Esse ainda quer dizer que eu posso. Pode. Né? É verdade, é verdade. Eu não peguei, Léo, eu acho não que eu não pegou peguei. E não vai pegar, com fé em Deus. Se Deus quiser. Sim, tem isso. Não tem isso? Tem. Porque assim, eu trabalhei muito com plantão de polícia, você sabe disso. Uhum. Fiz muita matéria policial. A morte, quando ela vem, a pessoa tá ali e tal, de repente morreu. Pá, é uma coisa. Mas você tá ali e vê a doença, você sabe sabendo que você pode morrer a qualquer momento, o psicológico manda muito. Eu acho que no final das contas é isso. Olha, a morte, você pilotando uma Ferrari a 350 km por hora, com a loura bem linda do seu lado, bater no muro, deve ser muito mais atraente do que a morte por Covid. Eu estava me lembrando aqui do meu amigo Marcelo Benesbi, que ele dizia o seguinte: eu só não quero ficar num leito sofrendo. Ele falava isso. Ele sempre falava. Não, eu não tenho medo de morrer, eu só não quero ficar sofrendo. E eu acho que todo mundo tem esse sentimento.
Se a gente pudesse escolher a morte, seria aquela em que aquela figura, aquela moça com a foice na mão, vestida de preto, vem, pronto, acabou. Pronto. Aí eu acho que seria mais ou menos assim. Mas esse sofrimento que você passa, ou que você vê as pessoas passando, isso é terrível. E a gente está vendo aí os vídeos, essa coisa toda, porque não tem muito respeito. Hoje banalizou, a morte está banalizada. É verdade. O sofrimento está sendo banalizado. Então a gente não mais se assusta com o sofrimento. A morte de hoje, amanhã a gente sabe que vai ter outra e a gente fica assim meio, não sei, anestesiado. Me parece que é esse o termo. Não sei se... Eu acho que a gente está vendo a morte de uma forma diferente hoje. O doutor Aparício é que entende esse assunto. Ele é psiquiatra, sabe da alma humana, sabe o que significa isso. Mas eu acho que, já que falei que significa, eu acho que nós vamos, depois dessa pandemia, nós vamos saber, ou vamos ter que ressignificar a nossa vida. Alguma coisa vai ocorrer. Nós sairemos melhor disso. Nós seremos pessoas melhores. Quem sobreviver, verá. É bem isso daí. Léo, a gente vai fazer o nosso segundo intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Você não muda de canal e não levanta do sofá. Rapidinho a gente volta. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância,
Continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje estamos tendo o prazer de receber Léo Ladeia aqui nos nossos estúdios. Léo, a gente já deu uma boa pincelada sobre pandemia, sobre como você se recuperou, como você voltou para o trabalho, está apresentando agora, voltou para a rádio e voltou para a televisão, voltou para os dois. Para os dois, já de imediato. Se tem que fazer alguma coisa mal feita, faça logo tudo de uma vez só, porque ninguém percebe. Então, estou lá na rádio todos os dias, na Rádio Rondônia, com o programa mais... Eu acho que é o mais interessante, porque ele abriu espaço para o debate no horário do meio-dia, que é a Hora do Povo. É um programa que tem assim a cara de Rondônia, de Porto Velho. Por lá já passaram figuras assim, Taborda, jornalista, Maurício Calisto, o professor Francisco Matias, que eu falei aqui há pouco, Anísio Goraieb, Animar de Sá, enfim, tanta gente boa que passou por lá. E eu agora estou lá dando continuidade ao trabalho deles. A maioria deles já com larga experiência, e eu estou lá contribuindo de alguma forma. A gente vai tendo que colocar um grãozinho lá no... Eu lembro da Hora do Povo que eu era assim, Léo. Pequenininho, né? Nossa, é muito antigo. Então, é um programa que assim, ele é longevo e ele é icônico, né? É verdade. Quando você pensa em não existe rondoniense que não conhece o programa. Horário do meio-dia, você está lá com a Hora do Povo. Eu fico assim, extremamente feliz de estar na Hora do Povo. E aquela vinheta, a Hora do... Nossa, ninguém esquece essa vinheta. Não pode mudar, Léo. Se mudar essa vinheta aí... É verdade. A gente vai ter que mudar a trilha. Ah, é? É porque por uma exigência hoje dessa coisa da comunicação, nós não podemos colocar a Hora do Povo, mesmo a menos que seja em podcast, mas você não pode colocar no YouTube ou no Facebook, porque aquela vinhetazinha, aquela musiquinha que fica lá, o BG, né? Como é que chama? Background. Background, né? O BG. Tem que fazer a pergunta aqui para o Chorão que sabe dessas coisas. Aí o BG, ele vai para o Facebook e aí é identificado com uma música que você tem que pagar direito autoral e aí some a voz, fica lá aquele negócio meio louco. Chato. Então a gente deve mudar alguma coisa disso aí. Ninguém está sabendo ainda não, só nós aqui, nós três aqui, o resto da população não fala. Isso. Então a gente vai ter que dar essa mudada aí. Mas e lá na Rede TV, eu estou fazendo assim, eu saí de uma grande rede, que foi onde eu comecei, que foi a Rede Record, na SIC TV, e para fazer um programa que eu adorava fazer na SIC, mas que em função da grade de programação não tinha mais espaço, eu migrei, fui lá para a Rede TV. O pessoal pergunta, por que você saiu da Record? Porque a Rede TV é mais perto de casa, eu sou baiano e como todo baiano, preguiçoso, não quero andar muito. Pensa no homem que tem rede em casa, esse homem. Tem umas 4, mais ou menos. Tem. Todo baiano tem que ter rede em cada quarto ou em cada sala, que é para poder... Cansou, deita na rede, levanta logo depois, pega outra. É bem por aí. Ô, Léo, a gente passou agora recente pelo Dia do Jornalista, foi dia 7 agora, passou esse dia. E assim, eu acho que mais do que nunca, a gente sabe a profissão, a importância desse profissional, principalmente nesse momento. De levar uma informação com credibilidade, porque imagina sem um jornalista hoje, que mundo estaríamos, né? Olha, muito obrigado por você me dar essa oportunidade de falar a respeito desse assunto. 7 de abril, a gente lembra da figura de Líbero Badaró. Quem gosta de jornalistas, de jornalismo, é bom dar uma olhada nesse nome, Líbero Badaró. E que tem a ver com a criação do Dia do Jornalista, 7 de abril, tem a ver com ele. E imagine, nós temos hoje aqui a velocidade da informação e a quantidade da informação num volume, é muita coisa junto. Antigamente, eu me lembro que na Rede Globo eles recebiam 300, 350 matérias, notícias, todo dia. E dessas 300, eles escolhiam 30, 10, 20 para passar no Jornal Nacional, que era o must do jornalismo. Ainda é. Mas, enfim,
E eles colocavam 30 matérias. Hoje a gente tem mais de 3.000 matérias na parte da manhã, 3.000 na parte da tarde e 45.742 na parte da noite. É muita informação. É muita coisa. Isso leva a que cada pessoa se transforme, querendo ou não, num jornalista. É ele que fica passando para um e para outro, para um e para outro. E essa coisa termina gerando uma confusão na cabeça de quem recebe essas notícias, porque no meio vai muita mentira, fake news, boataria. Então é muito mais boato do que outra coisa. Sem o jornalismo que filtra, analisa, discute, compara, checa na fonte, a gente estava morto. Então jornalismo tem isso. A figura do jornalista será cada dia mais forte, cada dia mais necessária nesse novo mundo da internet, da comunicação. É necessário que a gente faça programas como esse daqui, programas de entrevista. Por quê? Porque nesse programa você ausculta o pulso da população, você descobre o que é que a população está pensando, qual é o pensamento médio, e esse pensamento médio a gente passa para frente. É lógico que num programa como esse a gente discute e tem coisa que você concorda, tem coisa que não concorda, mas principalmente quando você fala e quando eu falo, o cidadão que está lá do outro lado sabe. Ele tira a média daquilo que está falando. E forma a sua opinião. Forma. E essa opinião, programa como esse aqui, que é Sala de Opinião. Sala de Opinião, nessa sala de opinião você vai ter muita essa oportunidade de checar o que é isso aqui. E você pode ficar certo. Quem senta aqui ou quem senta aí tem a credibilidade para levar alguma coisa de conhecimento. E esse conhecimento vai ser absorvido do lado de lá. Essa é a grande função do jornalista hoje. E eu tenho assim um orgulho muito grande. Eu fui muitas coisas na vida, né? Quanto tempo de profissão, Léo? 17 anos. Eu comecei bem tarde, eu comecei aos 54 anos. Já estou com 71, né? Então é nessa faixa aí. E comecei fazendo rádio, fazendo entrevista. Aliás, o pessoal pergunta, por que você não faz outra coisa? Porque eu não sei, eu só aprendi isso aqui e o Everton Leone não quis me ensinar o restante. E eu fiquei fazendo isso aqui. Aí tem gente assim, mas você só faz isso porque isso você gosta? Eu gosto tanto que eu até gostaria de fazer outra coisa mais, mas não acerto fazer não. O que eu gosto de fazer, eu gosto de gente, eu gosto de conversar com gente, eu gosto que gente converse comigo e eu gosto de aprender. Porque numa hora que você está conversando aqui, eu estou aprendendo com você, você aprendendo comigo e a gente tentando passar esse aprendizado de mão dupla para quem está lá do outro lado. A gente ouve muito as pessoas falarem que a televisão ela vai acabar um momento, a internet ela vai tomar conta de tudo. Só que assim, a gente sabe, Léo, que a informação, que nem você falou aí, ela precisa ser checada, ela precisa ser verificada. Eu acredito que o jornalismo, a redação, o repórter, o apresentador, não tem como isso acabar, Léo. Meu pensamento. Eu sei que a internet é a tendência, a gente não pode ignorar isso. Mas a gente sabe também que a informação ela precisa ser checada e levada com credibilidade. A internet nada mais é do que um veículo, né? Exato. Mas todo o restante está aí. Eu fico imaginando quando você falou isso, já disseram que o rádio ia acabar, que o jornal impresso ia acabar, que tudo vai acabar. Eu fico imaginando o seguinte, lá na África, no meio da África, dentro de uma caverna daquela, dois trogloditas daquele conversando, e um resolve fazer um risco e descobre a escrita, faz o sinal. Aí o outro fala assim, agora vai acabar o papo, agora só vai ter escrita. Eu acho que essa conversa vem aí a vida inteira. Tudo, tem espaço para tudo, vai ter... Agora, a gente não pode esquecer que lá atrás um grande pensador disse o seguinte, haverá o dia em que todas as pessoas do mundo terão seus 15 minutos de fama. Nós estamos vivendo esse momento. Todo mundo tem 15 minutos de fama. Se você começa a ir todo dia lá para o Facebook, essa turma as pessoas que estão aí, que são incentivadores, como é que é o nome mesmo? Influenciadores digitais. Influenciadores digitais. Os influenciadores digitais são o quê? São pessoas que começaram a escrever, ou postar, ou fazer alguma coisa interessante, e todo mundo seguiu, está lá olhando o que ele está fazendo, viralizou. Aí, quanto tempo ele vai demorar? Não tenho uma mínima ideia, mas um dia vai aparecer alguém que vai passar aquilo e ele vai deixar de fazer aquilo até porque aquilo ali dá para ganhar dinheiro, mas não é meio de vida, né? Aquilo ali é uma curtição que a gente tem, enfim.
Eu vejo dessa forma. Mas eu acho que tem espaço para tudo. Tem espaço para programa policial, estou vendo aí agora o Siqueira Júnior, começou uma bomba, detonou. Agora deu uma diminuída. Eu me lembro daquele... Porque foi febre, né? Começou, foi novidade. Não, né? mas a gente já teve aqui antes, aquele que fazia... Aqui. E agora? Como é que era o nome dele? Gil Gomes. Tivemos Gil Gomes, tivemos o SBT com aquele corre-corre atrás da polícia. Era o Cabrini na época? Não, antes do Cabrini. Eu acho que era o Gil Gomes mesmo, mas o Gil tinha um programa que saía às ruas, enfim, teve de tudo. O Fantástico, tem programa, me perdoe os meus amigos que gostam da Globo, mas tem programa mais chato do que o Fantástico, do que o Domingão do Faustão, mas está lá, tem espaço. 50% da população gosta do Faustão e 50% não gosta. É assim que são as coisas. Então, tem espaço para tudo. Com toda certeza. Com toda certeza. A gente vai fazer nosso último intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. É bem rapidinho, já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam.
Muito bem, estamos de volta com o nosso último bloco do programa Sala de Opinião. Léo, a gente já falou sobre bastante coisa aqui no nosso programa e lá no começo a gente falou sobre o cenário que a gente tem atualmente, que é a pandemia. Eu costumo dizer com as pessoas que vêm aqui no programa que parece que às vezes a gente está naquele túnel, que só que a gente não consegue ver o final do túnel, sabe? Porque assim, eu faço igual você. Eu vou lá, eu sempre olho aquelas notícias que o governo manda pra gente no WhatsApp. A fila parece que não diminui. As pessoas, as mortes parece que não diminuem. Parece que a gente está preso num loop infinito de sem leito, mortes e fila aumentando. Parece que cada dia é um looping, né? Parece Exatamente. que a gente tá preso nisso todo dia. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Eu tenho essa impressão também. É uma coisa meio terrível. E em meio a tudo isso, ainda a gente recebe notícias de festas, de aglomerações no final de semana. Cara, é triste ver isso, né, Léo? Eu não sei o que está acontecendo. Parece que o ser humano já perdeu medo já do Covid, já. Eu acho que tem alguma coisa. De novo, eu vou chamar o Aparício para essa conversa. Tem que ser ele, tem que ser um psiquiatra, um psicólogo que entende a alma humana, para explicar o que é isso. Eu tenho a impressão que a turma mais jovem... Tem alguma coisa, eu ouvi não me recordo exatamente de quem, mas diz o seguinte: se você tem um acidente grave e uma criança vê, ela chora. Um adulto já com idade, quando vê aquilo, fica estupefato, não sabe exatamente, pelo amor de Deus, enfim. O jovem ri. Eu não sei se nós estamos numa geração que ri de tudo, virou hiena. O que está havendo? Porque esse comportamento de não evitar aglomeração, de estar vendo pessoas morrerem ali ao seu lado, perdendo entes queridos, é um comportamento suicida, é um comportamento que não tem nenhum, é nonsense. Parece que a vida não tem valor, que nada tem valor. Então eu não estou falando mal de jovem, não. O que é isso? Eu tenho não sei quantas juventudes já acumulada, né? A cada 15 anos eu tenho uma juventude que vai acumulando. Então, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa aí no comportamento nosso que está diferente. Eu não sei se é a nossa linha de consumismo, a nossa deseducação, a falta de educação, a falta de conhecimento que nos leva a ter esse tipo de... E não é Brasil, não, é de uma forma geral. Algo está ocorrendo aí que não deu para entender direito o que é ainda. Léo, a gente falou no bloco anterior sobre a questão do jornalista, do seu fundamental papel hoje na sociedade, de checar a informação. E aí a gente traz o assunto de uma TV, por exemplo, dentro de uma faculdade, que é o caso aqui da TV Porto Velho, dentro da finca. Não é toda a faculdade que tem isso. Mas seria bom aqui em Porto Velho é só a finca. Olha, mas como seria bom se fosse? Né? Seria bom se fosse. Olha, eu acho que disseminar o conhecimento, você pode fazer isso de diversas formas. Você pode disseminar o conhecimento através da aula em si. Isso é próprio das escolas, sejam elas escolas fundamentais, de ciclo médio, universidades, o que quer que seja. Essa é a obrigação da escola fazer. Você pode disseminar o conhecimento através de clubes, de leitura, de livros, enfim. Você pode disseminar o conhecimento através de rádio, de jornais. Eu me lembro de uma página aqui chamada Litero Cultural, que era do antigo Alto Madeira, que tinha essa parte lá do meu querido Vasconcelos, que fazia essa página. Enfim, a gente tem diversas formas, mas eu vivo brigando, quando eu levo alguém das universidades, um doutor, um mestre da universidade, para uma entrevista comigo, eu fico assim, extremamente satisfeito, porque é a forma que eu encontrei de disseminar o conhecimento científico através de um programa popular, que é o meu. E eu fico muito feliz quando eu posso vir aqui dentro de uma universidade e falar para os acadêmicos de uma forma geral, para a população de outra forma, que aqui dentro, aqui no caso da finca, que é a única universidade que tem esse espaço, que aqui dentro se faz o ensino científico, né, a disseminação do conteúdo científico da academia, e a academia se propõe a ir para fora daqui. É como se a gente, nessa sala de opinião, a gente tivesse sentado aqui,
mas os muros da faculdade fossem retirados. Eu já vi aqui Aparício Carvalho, já vi aqui mestres e doutores falando, gente de todo tipo, advogados, enfim, e pessoas que estão aqui que têm algo para passar para a população. De vez em quando vem um que tem pouca coisa, que é o meu caso, por exemplo. Mas, imagina se tivesse muita, né? Mas a gente tem aí aquelas pessoas que a gente fala assim, ai, que legal, que aula que eu assisti. Não é verdade? É verdade. Eu sei que você, de vez em quando, entrevista pessoas aqui, que você fala assim, pô, que aula. Hoje eu tive uma aula espetacular nessa sala de opinião. Exatamente. Às vezes a gente traz coordenadores, Parabéns, professores viu, aqui da FINCA. Parabéns a você, a Mariana, ao Maurício, a minha querida Silvia. Eu acho que isso é visão de mundo e que não começa agora, começa lá atrás, já de muito tempo. Com certeza. Uhum. A gente traz realmente professores aqui, coordenadores, a gente traz um assunto, às vezes fala sobre uma vacina, às vezes fala sobre qualquer outro assunto, uma estética, uma cosmética, e aí as pessoas passam uma nutrição, e as pessoas passam esse feedback pra gente. Poxa, foi uma verdadeira aula. E a ideia é essa, é a gente pegar esse ensino que a gente tem aqui na FINCA, que não é pouco, e levar ali e falar que, toma, meu querido telespectador, é todo seu. É de grátis. É de grátis. Olha, falamos aqui, você disse que de vez em quando você traz alguém aqui para falar de vacina. Vacina, falamos. Eu queria lembrar aqui ao público telespectador o seguinte, nós estamos ainda em meio à pandemia e, segundo diz o Confúcio Moura, o próximo mês será pior, será um mês tenebroso. Tenebroso foi o termo que ele usou. Eu queria lembrar que todos os cuidados que a gente teve lá no passado, a gente precisa continuar tendo. Que as pessoas que tiveram Covid e que estão com IgG é um teste que você faz para saber como é que estão os antígenos ou anticorpos no seu organismo. Eu estou cheio, graças a Deus. Mas é o seguinte, isso não me garante que eu não vá pegar uma outra cepa do vírus, que elas estão aí cheias de mutação. Não são poucas, são mais de 1000 cepas já diferentes. E no Brasil nós temos 92 que estão circulando. E aqui em Rondônia, salvo engano, temos 6 ou 7 que estão circulando também. E uma delas, uma que é a cepa de Manaus, que é a P1, está aqui dentro de Porto Velho. Então é necessário que a gente tome todo o cuidado. É necessário que a gente não aglomere, que a gente use sabão e álcool em gel para lavar as mãos, que a gente não se toque, não se abrace, que a gente, enfim, cuide-se e que a gente se vacine. Eu estou vendo muita gente dizendo assim, vacinar ou não vacinar? Pelo amor de Deus, está querendo brincar de roleta russa? Pelo amor de Deus, botar um revólver com uma bala só e apertar para ver se explode? Vacina sim, qualquer que seja ela. Eu tomo vacina desde os 50 anos, quer dizer, tem 22 anos que eu tomo vacina, e vacina contra a gripe. E essa vacina, eu nunca perguntei onde é que ela é fabricada, qual é a marca, nem coisa nenhuma. Eu só quero que ela dê vacina. Eu quero tomar vacina, todas. Eu já tomo até tomo... Toma tanta coisa, né, Léo? Tomo tanta coisa na vida, tomo ônibus errado. Por que eu não vou tomar vacina? Exatamente. Até vacina tem que tomar. Com toda certeza. Léo, queria te agradecer muito pela sua presença hoje aqui. Nosso programa está terminando. Foi bom demais esse bate-papo aqui. Espero que você volte mais vezes aqui no nosso programa Sala de Opinião. E antes de dar seu tchau, lembrando que você tem o programa na Rede TV. Queria que você falasse o horário em rede estadual e também o programa Hora do Povo. Todos os dias às 8h30 da noite. Na Rede TV. O programa é gravado às 17 horas. Antecede o nosso. Antecede o Sala de Opiniões. O programa é gravado todos os dias às 17 horas por uma necessidade de ordem técnica e todos os dias eu estou na Rádio Rondônia às 12 horas com a Hora do Povo. Enquanto Deus me der força e enquanto eu tiver a certeza de que estou contribuindo de alguma forma, eu vou continuar. Eu olho para trás na minha vida e não vejo nada do que eu fiz. Eu só sou jornalista e eu tenho muito prazer e uma honra muito grande em ter ingressado nessa profissão, que não escolhi, ela caiu e eu abracei. É assim, a gente é um encontro de amor. Eu com o jornalismo comigo. E é isso que a gente quer. Obrigado a você. Você disse que tinha sido um prazer. Eu não quero que você me roube esse prazer. O prazer foi meu ter vindo aqui. E eu virei aqui tantas vezes quantas vezes eu for chamado. É um prazer sempre estar por aqui.
Obrigado, Léo, mais uma vez. E obrigado a você, querido telespectador, por mais uma vez estar aqui com a gente no nosso programa Sala de Opinião. Sempre lembrando que temos um encontro marcado no nosso próximo programa e eu aguardo vocês. Até lá! Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só.